pedindo uma ajuda na mediação e conciliação primeiramente, porque o nosso primeiro comportamento é falar: aplica advertência, aplica multa, manda prender, tira esse condômino daqui. E essas ações, elas acabam gerando conflitos maiores ainda. Você acredita que problema de barulho de vizinho é só no seu condomínio? É cachorro que late, é criança que derruba brinquedo no chão, moradores que batem forte nos pisos e por aí vai, música alto. Muitos condomínios enfrentam este problema. Isso é muito sério dentro dos condomínios e também existem complexidades para resolver. Então, vamos falar sobre isso para que a gente possa trocar aqui informações e passar para você dicas que você consiga resolver ou dar um direcionamento neste problema de barulho que acontece nas unidades vizinhas às suas. Quem nunca, na hora do descanso, chega em casa e fala: até que enfim, e se depara com um tuque-tuque-tuque, um problema mais sério, um vizinho que discute, que briga, que fala alto, diversos os tipos de problemas. A gente tem, nos condomínios, 2 tipos de barulhos que o síndico pode atuar. Um deles é aquele que o condômino tem problema com o vizinho e é mais velado, faz um barulho de vez em quando, é difícil pegar este barulho acontecendo, de forma que o síndico consiga aplicar a advertência e a multa. E o segundo é quando o condômino que faz barulho para todo mundo. Ele faz barulho para o vizinho de cima, para o de baixo, para o lado, ele escuta música alto, ele grita, ele discute, briga com a família e o cachorro e aquela bagunceira toda. Então, é declarado, aquele condômino é um grande problema, ele é um provocador de barulho dentro do apartamento dele e ele não está nem aí. No primeiro caso, é muito mais difícil de pegar o barulho. O morador que está sofrendo com isso, ele acaba sendo uma vítima daquele vizinho de cima ou do lado, porque os barulhos não acontecem o tempo todo e quando acontece, ninguém consegue ouvir além do morador do apartamento de baixo ou do lado, por exemplo, somente aquela pessoa ali que está convivendo muito próximo que vê. Num caso como esse, o que você pode fazer, você morador? Você pode filmar nos momentos que acontecem. Você também pode fazer as anotações de tudo que acontece. Posteriormente, você vai pedir a ajuda do síndico numa mediação. Porém, caso você consiga, você ache espaço para isso, você deve chegar no morador de uma forma sutil, preferencialmente, e pedir, informar, falar: olha, eu estou vivendo esse momento aqui, eu gostaria de compartilhar com você os barulhos que andam acontecendo, talvez até nem seja da sua unidade, mas eu quis perguntar. Claro que peço desculpas por isso, mas me ajude a identificar, será que vem da sua unidade ou não está percebendo? E aí você relata. Quando nós somos, principalmente adultos, somos chamados a atenção, a nossa primeira reação é a de antipatia. E caso a gente consiga fazer com que a pessoa nos ouça de uma forma mais tranquila, isso vai ajudar na condução do barulho reduzir. E o contrário é verdadeiro. Se você logo de cara já pede uma advertência, pede uma multa porque você está nervoso em relação a esse barulho, você já vai criar uma hostilidade de início, isso é um fato. E a partir da hostilidade criada, é muito difícil de resolver. Aí o síndico acaba encontrando uma dificuldade para fazer com que esta pessoa faça os barulhos nos momentos em que outros possam perceber. E o síndico vai ficar com dificuldade de advertir e de multar por falta de provas. Quando o problema passa a ser de apartamento, vizinho com vizinho, uma casa com a outra, um apartamento com o outro, o problema se torna particular entre os moradores e o síndico, ele não tem ferramentas para advertir, para multar
e aí passa a ser algo pessoal. Então, se você que está vivendo essa situação pretende compor uma visita, pretende ir até a unidade que faz barulho, a melhor forma é você tentar essa composição amigável. Faça isso. Se vê que não dá, faça as provas, escreve os horários que mais acontece e pede para o síndico para mediar primeiro e não já para advertir e multar. Fala, síndico, será que dá para mediar, me ajudar? A gente senta aqui na sala, no salão de festas e a gente bate um papo sobre isso. Sempre funciona. E o que acontece se você for, por exemplo, já seguir direto para uma decisão mais forte, não aguenta mais, o que vai acontecer? Vai acabar seguindo para um judiciário, porque o síndico ele não tem muita força para lidar com questões entre particulares, e você vai acabar tendo que entrar com um processo contra o seu vizinho que está fazendo barulho que ninguém consegue ouvir, está dentro, está muito associado à sua unidade, então passa a ser um problema entre vizinhos, e não um problema do condomínio em si. O síndico tem pouco argumento para ele poder multar, para ele poder penalizar a unidade por isso, porque ele não consegue ver, ele não consegue comprovar. E às vezes o que você filma ou grava de áudio pode não ser suficiente e pode ser até de um outro apartamento, por exemplo, né, de uma outra unidade, isso pode acontecer. Agora, quando a gente já tem um caso mais declarado, onde a pessoa é um barulhento clássico, esse caso está para todo mundo ver, não falta provas. Todos os vizinhos conhecem, os funcionários conhecem o problema, o síndico já conhece o problema, é um grande problema o morador. Nesse caso, o síndico consegue aplicar todas as penalidades que estão previstas na lei e na convenção, que estão escritas na própria convenção do condomínio. Ainda assim, no seu caso, se for que você tem muita dificuldade de mostrar qual é o problema, não deixe de anotar tudo o que acontece, todas as informações, a maior riqueza de detalhes possível, e você registra esse seu pedido no canal oficial do condomínio. Então, se é por e-mail, você vai registrar por e-mail do síndico. Se não é no e-mail do síndico, é no e-mail da administradora, você vai encaminhar para o e-mail da administradora pedindo uma ajuda na mediação e conciliação primeiramente, porque o nosso primeiro comportamento é falar, aplica advertência, aplica multa, manda prender, tira esse condômino daqui. E essas ações, elas acabam gerando conflitos maiores ainda. Todos nós sabemos disso, não é? Que esse nosso comportamento vai acabar gerando mais conflitos. Se puder evitar, com certeza é muito melhor. Mas peça uma ajuda pelo canal oficial, para não ficar só batendo papo. Hoje em dia, os condomínios têm canais mais digitais, manda e-mail. Poucos utilizam aquele livro, o registro, porque o livro todo mundo vê o que está escrito ali, e o vizinho que viu que você reclamou dele vai ficar chateado e vai olhar também, vai ver, vai acabar lendo uma ou outra reclamação que foi feito dele, e isso vai trazer hostilidade para quem mora no condomínio. E cada vez mais a gente precisa ir se reeducando para sair deste cenário, porque não se chega a lugar nenhum. Né? Um comportamento ácido vai gerar outro parecido ou pior, né? A violência vai gerar violência, e se a gente se esforçar para melhorar a nossa forma de se comunicar, isso vai ajudar você, morador, a resolver um probleminha que talvez seja simples. Né? A gente parte do pressuposto que a pessoa que mora na outra unidade é uma pessoa como a gente, vai entender, talvez ela nem saiba que ela está fazendo esse barulho, não dá para saber. Tem pessoas que têm hábitos barulhentos no pisar, no trocar um objeto outro de lugar, de não se incomodar com uma criança derrubando objetos no chão, né? Quem nunca passou por isso, né? Derruba lá objetos no chão, às vezes até brinca de bola dentro do apartamento. E são coisas que
Com jeito, dependendo da família, é possível falar, é possível dizer, às vezes ela nem percebe ali no dia a dia, não está nem percebendo que a criança está fazendo isso, que está incomodando, ou que ela está derrubando coisa no chão toda hora e não está vendo, né? Está ligando objetos extremamente barulhentos 4 horas da manhã. Lembrando, gente, que hoje em dia, por mais que se tenha um referencial de horário das 22 às 6, né, até às 10 horas, da 8 às 10, não é assim que funciona, porque tem pessoas que trabalham à noite, dormem de dia, tem pessoas que trabalham home office. Então, hoje nós precisamos nos adequar e ajudar uns aos outros a evitar transformar a vida do nosso vizinho num lugar que ele não gostaria mais de morar. Tem pessoas que mudam de condomínios porque ficam tão infelizes com o vizinho, acaba vendendo apartamento, mudando, acaba alugando, gente. Olha que triste isso. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, tentar apaziguar para evitar conflitos maiores, é melhor. Mas caso não seja possível, em algum momento pode ser que a unidade que não tenha como provar, né, que ela está causando um problema para ela como unidade, como uma vizinha e também para o condomínio, se o condomínio ficar aplicando advertência e multa, ele não tem embasamento legal para sustentar essas advertências e essas multas. Este é o grande problema do síndico entrar em um conflito de problemas entre apartamentos. Não é? O síndico ele precisa entrar nos itens comuns, nas questões comuns, coletivas. Quando é particular, fica muito mais delicado, mas isso não significa que ele não vá ajudar, que ele não vá auxiliar, que ele não vai tentar compor ali uma conciliação entre as unidades para facilitar a vida dos moradores do condomínio. E se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe com os vizinhos para que vocês aprendam sobre a gestão condominial e até o próximo vídeo.